Olá pessoal, eu sou o Sandro. Pessoal, se você é novo ou nova aqui, né, eu peço a você que inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e se gostar do vídeo, dê um joinha. Afinal de contas, isso não custa nada para você e é muito importante para mim. Pessoal, agora lembrando, temos o Seja Membro. Seja Membro fica ao lado ali do inscrever-se, botãozinho azul, clica ali em Seja Membro, né? Assim você pode ajudar o canal. Dito isso, vamos à pauta. Bem, pessoal, temos aqui a situação do quê? Do desfile, né, opressor que ocorreu lá em Brasília, né, e a PEC do voto auditável. Pessoal, existe uma manobra realizada pela Marinha desde 1988, né? Essa manobra, ela é feita ali, geralmente com a maioria do pessoal do Rio se desloca para Formosa. Formosa fica localizada do lado de Brasília, né? Já no início ali do estado de Goiás. Então, o que aconteceu? Houve um acerto ali, né, entre o comandante da Marinha e Bolsonaro para que fizesse um desfile, né? Um desfile ali em frente ao Palácio do Planalto, né? E, paralelo a isso, haveria o quê? Um mostruário, né? Mostruário é o quê? Mostruário consiste numa exposição das viaturas e os armamentos para o pessoal civil, né? Tirar foto, fazer perguntas sobre para que serve aquele armamento, aquela viatura, etc. Pronto, aí foi estabeleceu-se o caos, né? Os políticos de esquerda, né? Que tem aquela mania de golpe, ver golpe em tudo. Um simples desfile, só porque não é programado como um desfile de 7 de setembro, né? Achou-se que o quê? Bolsonaro estava mostrando armamento, tentando mostrar força para pressionar deputados para votar a favor do voto impresso, do voto auditável. Olha que coisa assim, simplista, né? Retrógrada. O pessoal eles vivem em 1964, entendeu? Eles querem, ele tem assim, um tipo de tara por ditadura, tara por ditador, que eles veem golpe em tudo. Não existe golpe, pessoal. O presidente Bolsonaro já é presidente. Não tem como você dar um autogolpe. Ou ser presidente duas vezes, ou tomar a presidência de quem, né? Chegou ao ponto ridículo aí da CNN mostrar, olha lá, os tanques estão desfilando em frente ao STF. Ah, mas é lógico, a avenida passa ali, né? Os prédios ficam um de frente para o outro. Bolsonaro estava aqui, né? As viaturas passando, o STF do outro lado. Eu queria o quê? Fizesse uma ponte, passasse por cima, né? Para não passar nem perto do prédio, né? Então foi uma coisa assim grotesca da imprensa, né? Tentando colocar essa pecha de golpe, de pressão de Bolsonaro para votar, como se fosse alterar alguma coisa, o desfile lá fora. Os deputados estão votando em outro local, fechado, não estão nem vendo o desfile. Então isso aí é uma coisa ridícula, mais uma coisa ridícula, mais uma falácia, mais uma fake news, né? O Omar Aziz lá disse que é um atentado contra a democracia, Estado democrático de direito, né? E ameaçou, né, prender meio mundo que falar qualquer coisa na internet que atente contra a democracia. A democracia dele, né? Eu não sei que democracia é essa. Você não pode falar nada, né? Que é ameaçado preso, ou tem gente preso aí, tem gente caçada, a polícia em cima, entendeu? Eu não estou vendo democracia nenhuma. Já falei, nós estamos vivendo, né, em momentos nada democráticos. Um presidente totalmente democrático, totalmente liberal, né, em relação à liberdade de expressão, mas nós estamos vendo o quê? Direitos sendo caçados. E não é pelo presidente, né? E dizem que ele que é o ditador, né? O ditador imaginário desses esquerdistas tarados por ditadura, né? Então, o Bolsonaro havia feito esse contato com o comandante da Marinha há muito tempo atrás, né? Que esse deslocamento, né, tem que ter um estudo, um planejamento bem grande, que são muitas viaturas, né, e armamentos. E
foi solicitado esse desfile. Isso tem muito tempo. Por acaso coincidiu, né, maldita hora, né, para azar, coincidiu no dia a chegada da viatura, no dia da votação da PEC do voto auditável. Então, as cabeças miúdas ligaram uma coisa com a outra, sendo que não tinha nada a ver. Bolsonaro fez o convite, né, para os presidentes, Câmara, Senado e STF. Ninguém compareceu, né? Depois eles querem democracia, como se fosse engraçado, né? Todo mundo reclamando que era um desfile militar. Queria o quê? Desfile de quê? De bandido? Não. Tinha que ter um desfile de bandido ali, aí estaria bom. Porque tem eu percebo aqui um ojeriza contra os militares. Eu já falei, pessoas que têm problema com militar, polícia, bombeiro, etc., afaste que tem alguma coisa errada com essas pessoas, né? Alguma coisa muito estranha tem aí. Então, houve lá a votação, né, da PEC do voto auditável e, infelizmente, pessoal, o resultado não foi nada, né, agradável. Aliás, também, né, a gente não esperava muitas coisas desses deputados, né, que é os mesmos deputados que chancelaram lá a prisão do colega dele pelo ministro da STF. Então, não há de se esperar muita coisa desses deputados, infelizmente. Tá, pessoal? Precisaríamos de 308 votos para a PEC ser aprovada. Tivemos apenas 229 a favor, 218 contra. Quer dizer, teve mais a favor do que contra. Só já dividiu totalmente ali, né, o parlamento. Tivemos 64 ausentes, né, que devia estar doente, afastado por um motivo ou outro. E, pasmem, tínhamos uma abstenção. Uma. Adivinha de quem foi? Né? Aécio Neves. Aécio Neves. Aquele que perdeu para Dilma, né, em 2014, e contestou, tal, e de repente, estranhamente, do nada, ele desistiu de contestar, de estar certo isso mesmo, que havia perdido. Lembrando que a Aécio tem, né, uns inquéritos lá no STF. Então, creio eu que isso deve ser apenas coincidência, né, pessoal? Então, agora vamos, mesmo com a PEC sendo, né, rejeitada pela minoria, sendo que a maioria foi a favor. Então, vai ficar muito estranho se nada for feito em relação a isso, porque se temos lá 229 deputados que foram a favor, 218 contra, então foi mais a favor do que contra. Então, se nada for feito, né, vai ficar muito estranho, porque 229 tem dúvidas a respeito do sistema. Então, não pode ficar por isso mesmo, né? Pessoal, agora vamos aqui um momento, vamos ouvir aqui um áudio, né? Esse áudio está bombando na internet, né? É o ministro Barroso fazendo a piada. Vamos ouvir a piada do ministro Barroso? No meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele que eleição em Roraima não se ganha, se toma. Se toma. Ele apresentou Barroso, o que vamos ouvir de novo, pessoal? Que eleição em Roraima não se ganha, se toma. Eleição em Roraima não se ganha. Eu brinquei com ele que eleição em Roraima não se ganha, se toma. Se toma. Ele apresentou Tá vendo? O ministro Barroso aqui, num vídeo gravado em off, né? Não sabia que está sendo gravado, disse que brincou com alguém lá, que eleição em Roraima não se vence, se toma. Agora, tranquilo, todo mundo defendendo, todo mundo, não, foi piada, que bonito. Ministro Barroso, do TSE, aquele que foi lá, né, junto com os presidentes de partidos, né, que estavam a favor do voto auditável, né? Eles se reuniram, em seguida todo mundo mudou de ideia, né? Estranhamente, né? Engraçado. Ele faz essa brincadeira, todo mundo aceita, a imprensa aceita, ninguém fala nada. Imagina se fosse o Bolsonaro fazendo esse tipo de comentário, esse tipo de piada. Como será que a imprensa ia reagir, né? Será que seria da mesma forma?
Nem tudo está perdido, pessoal. O senador Marco Rogério, né, irá apresentar na próxima semana a PEC 113C de 2015, que ela trata novamente da situação do voto aditável. Então agora o Senado está aqui, os deputados estão embaixo. Vamos ver se vindo de cima para baixo isso se resolva da maneira, né, mais, digamos assim, satisfatória, porque não convenceu, né? Os deputados ficaram ali naquele empate todo, não resolveram. Vamos ver se agora, vindo do Senado, conseguimos resolver. E há tempo ainda, né, de utilizar nas eleições de 2022. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se, ative o sininho. Seja membro. Até o próximo vídeo.